Muito bem, pessoal. O tópico hoje, nós vamos começar um pouquinho, como na semana passada, nós vimos sobre a divisão do sistema nervoso, a constituição do sistema nervoso, né, como que ele é organizado, como que ele é dividido, né? Nós vimos ali que existe um estudo anatômico, né, que é uma forma de se observar o sistema nervoso, que é quando você segmenta ele, né? Então, quando a gente fala de telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico, medula espinal, né? Então, isso compõe uma das divisões do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central. Nós vimos também a composição do sistema nervoso periférico, né? Então, do que ele é composto? Ele vai ser composto por prolongamentos dos axônios dos neurônios, que nós vamos chamar de nervos, né? Que esses nervos, eles são, na sua grande maioria, estruturas mistas, né? Eles têm funções sensitivas e funções motoras, e nós comentamos como que isso se integra, né? Alguns conceitos funcionais sobre as suas divisões, né? Ele pode ser dividido em um sistema nervoso que tem relação com o meio ambiente, né? E um sistema nervoso que controla a parte autônoma do corpo humano, do corpo, que seria como que as vísceras funcionam. Então, elas funcionam de forma autônoma, que você tem um sistema nervoso que consegue arquitetar esse funcionamento. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre como que a célula, que é a célula fundamental do sistema nervoso, que no caso é o neurônio, né? Como que o neurônio ele funciona, né? Afinal de contas, né? Além disso, como que o neurônio ele consegue auxiliar, como que ele vai participar de algo que é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso, para a maturidade do sistema nervoso, que é esse termo aqui, ó, que é chamado de neuroplasticidade, né? Então, o que é neuroplasticidade? É a forma como o sistema nervoso ele consegue se moldar, que é plasticidade, né? Quer dizer que ele é plástico. Então, o sistema nervoso ele é plástico porque ele se molda aquele ambiente onde aquele ser está inserido. Então, por exemplo, uma ameba, ele é um ser unicelular e ele tem um sistema nervoso muito rudimentar ao redor dele. Quando ele encosta em algo que sente que aquilo não lhe é seguro, ele se afasta, né? E a ameba, ela vai tendo mesmo essa arcabouço muito primitivo, auxilia ela, de certa forma, a reconhecer o ambiente. Então, da mesma forma, o sistema nervoso, ele tem uma capacidade muito grande de aprender, né? E como que o sistema nervoso aprende, né? Como que o sistema nervoso consegue criar o que a gente chama de memória, né? E a memória tem muito a ver com a plasticidade, né? Então, antes da gente entender as vias sobre memória, as divisões sobre memória, a gente vai tentar entender a peça principal que molda tudo isso, que é o neurônio. O neurônio, a sua constituição, a forma como ele se comunica com outras estruturas, né? A gente consegue observar nesse desenho que está aqui, ó, né? Então, tem a representação das células nervosas. Essas células nervosas, elas fazem contato, que nós chamamos de contato sináptico. E como que essa sinapse ocorre? Como que ela é programada? Como que o corpo do neurônio consegue programar para que essa sinapse ocorra? E qual que é a influência da sinapse sobre a neuroplasticidade, né? Que é o fundamento de tudo, não é mesmo? Então, é nesse caminho que nós vamos passar, tentar compreender um pouco sobre as características funcionais do neurônio e tentar encaixar isso em um contexto aplicado, né? Como que eu consigo, a partir disso, conseguir entender que aquele cérebro, né, daquela outra pessoa tem a capacidade de aprender.
Muito bem. Eu quero que vocês dêem uma olhada nessa imagem aqui, são séries de imagens e tem bastante a ver com o que nós vamos comentar sobre a função dos neurônios, né? E o que é neuroplasticidade, para a gente ter uma ideia boa, né? Esse aqui é um experimento que foi feito com camundongos, né? Então, tem aqui a figura A aqui em cima. É um camundongo que foi colocado em um ambiente muito pobre, enriquecido, né? Por exemplo, dentro de uma caixa onde só tem maravalha, por exemplo, que é como se fosse serragem de madeira, né? Maravalha é serragem de madeira. E rato, camundongo gosta muito desse tipo de material que forra a caixa, né? Que daí ele consegue cavucar, entrar por baixo, né? Então, isso aqui seria um ambiente bem o básico, né? Uma caixa com maravilha. O camundongo viver aqui. Nessa imagem aqui em B, nós temos aqui o seguinte, uma caixinha, onde outros camundongos, né? Nesse caso, seria esse camundongo aqui em A ficaria nessa caixinha aqui em cima, né? Nessa plataforma, né? Nessa figura aqui em B, nós temos camundongos em caixas, aonde foi colocado essas roldanas para eles, né? Aonde eles sobem, ficam correndo ali, né? Correndo sem parar, né? Aquele corrida infinita, né? Que ficaria nessa caixinha aqui, né? Nessa imagem significa que eles estão dentro dessa caixinha aqui, né? E nessa imagem aqui em C, foi colocado aqui os camundongos, ou outros camundongos, né, foram colocados em uma caixa que não tinha rodana, mas que tinha tubinhos, né, tubinhos, plataforma, né, tem até um camundongo ali em cima de uma plataforma, né, então aqui o ratinho podia subir, pular, descer, voltar, passar por dentro do tubo, né, um ambiente muito enriquecido, né, bastante enriquecido, muita coisa para ser feita. Inclusive está aqui, né, a caixinha dele, né, os camundongos ali dentro brincando, né, tendo a vida de camundongo dentro desses cubinhos aqui. E nessa figura aqui em D seria um outro ambiente bem mais reforçado, seria o dobro que esses dois, né, que o B e o C. Que é você colocar no mesmo ambiente o roldana, mais plataforma, mais escadinha, né, sobe e desce, aqui como se fosse um parque de diversões para os camundongos, né, o Hop Harry dos camundongos aqui. Ao final desse estudo, o que eles conseguiram observar que tem muita relação com neurogênese, né? Se observar essas 4 imagens aqui ao lado, essa é a observação microscópica de uma área do sistema nervoso que tem muita relação com aprendizado e com memória, que a gente chama de hipocampo, né? Essa estrutura do hipocampo tem tanto em ratos como em qualquer mamífero você encontra essa estrutura, né? Você encontra também em peixes, em diversas espécies. O hipocampo é uma estrutura extremamente primitiva, em contexto evolutivo, ele é muito primitivo, porque o hipocampo, ele te auxilia daquele start de memória. Então, você começa a ter memória a partir do que você aprende que chega até esse hipocampo. Então, o hipocampo te ajuda a você, por exemplo, a reconhecer, te ajuda depois a encontrar os caminhos para o aprendizado e para a memória. Então, é uma estrutura chave, né, para o funcionamento dessas funções que a gente chama de funções cognitivas, né? Memória é uma função cognitiva superior, né? É extremamente relevante para o ser humano. E o que eles conseguiram observar no hipocampo desses camundongos aqui? Que aqueles que vivem em um ambiente com praticamente nada de novo a se fazer, ou seja, com um ambiente muito pobre, tem poucos neurônios quando a gente compara com
aquele camundongo que está ali vivendo no parque de diversões dos camundongos, que o ambiente é extremamente enriquecido. Então, dá para perceber que existe uma quantidade enorme de neurônios aqui. Todos esses pontinhos em vermelho são neurônios. Ó. Então, se a gente for observando todas as imagens, elas vão aumentando gradualmente. Né? Aqui eu não tenho muito pouco desses neurônios aqui, muito aqui ativos. Depois ele vai aumentando de acordo com a quantidade de ambiente, ó, até que chega nesse aqui, que o hipocampo fica pipocado de neurônios, né? Cheio de neurônios, e grande parte desses neurônios que estão aí, eles com certeza estão fazendo muitas conexões. Então, quanto mais enriquecido for o ambiente, o que isso nos traz, Lúcia? E quanto mais o ambiente for enriquecido, melhora para o aprendizado desse camundongo, no caso. Então, melhora a minha neurogênese, que é a quantidade de neurônios que vão ser produzidos. Né? E também melhora as sinapses que esses neurônios conseguem fazer, né? Que isso é fundamental. Não basta ter neurônio, né? Você precisa que esses neurônios se promovam em conexão, em redes, né, de conexão. Certo? Professor, Pois não. O que é neurogênese mesmo? Isso, neurogênese. O que é? O senhor definiu? Você pode deixar para a gente. Eu vou deixar para que vocês possam fazer as questões no final da aula. Pode ser? Com certeza. Então, tá, já. Obrigado, viu? Só para não atrapalhar a gravação. Muito bem, pessoal. Aí, nessa outra imagem, eu tenho esse mesmo camundongo, esse outro experimento, né? É que você coloca alimento em pontos diferentes de uma caixa e o ratinho tem que encontrar o alimento, né? A primeira vez, ele entra em todos os espaços possíveis para tentar encontrar comida. Mas depois que ele aprende, ele criou as conexões de qual caminho ele precisa seguir, na segunda tentativa, ele já não vai entrar em todos os cantos, né? Ele já vai diretamente onde ele tem certeza que está a comida, né? Então, isso demonstra que, a partir de tentativas, o rato aprende o caminho correto. Bom, isso é o quê? Chama-se, então, a gente pode chamar isso de neuroplasticidade, né? Que é a forma que ele conseguiu aprender e ele molda, né, aquele ambiente. Ele sabe que numa outra tentativa ele vai saber exatamente onde ele tem que buscar comida. Muito bem. Então, o que isso quer dizer? Os neurônios, então, eles têm a capacidade de aprender. Então, como que eles fazem isso? Através das estações de comunicação. O que seriam essas estações? As sinapses. Então, por exemplo, nesse esqueminha aqui, se eu estimular esse tendão aqui, né, isso aqui é um exemplo, né, de você fazer um estímulo sempre sensitivo e você tem uma resposta motora, né? Então, por exemplo, você faz um estímulo sensitivo aqui na perna, no joelho, e a perna tem um estiramento, né? Então, você promove o estímulo, essa informação vai ser captada por um neurônio sensitivo que vai fazer uma sinapse, ó, com outros neurônios aqui, ó. Olha que interessante. Então, o neurônio sensitivo, né, promovendo sinapse aqui com neurônios que são motores, por exemplo. Aí, esse neurônio motor aqui, ele vai fazer com que o músculo se contraia. Esse aqui é o tipo de reflexo mais simples que tem. Então, mesmo assim, sem o seu cérebro precisar saber o que está acontecendo, a perna ela se move sozinha, né? Isso aqui é um efeito reflexo. E tudo que é reflexo, o córtex cerebral, ele não necessariamente fica sabendo. Né? Você só percebe que esse reflexo ele funcionou quando a sua perna se movimenta. Aí você olha e fala, realmente, né? A perna se movimentou, está tudo funcionando. Tá? Então, todos esses aspectos de conexão entre um neurônio e outro neurônio fazem parte dos aspectos envolvidos na própria natureza
tá? Dessas células, né? Elas aprendem por meio de conexões com outras células. Então, as conexões que os neurônios fazem são extremamente importantes para o aprendizado da célula. E se a célula aprende, isso quer dizer que o seu organismo está aprendendo também. Né? A codificação no mundo, né, ela é feita de forma quantitativa. Né? Então, por exemplo, né, no sistema de computadores é utilizado bits. Né? Hoje a gente tem até os QR Code aqui, que marcam que cada ícone branco ele representa um ponto, e cada ícone preto em um determinado ponto representa um ponto também. Né? Da mesma forma, por exemplo, o nosso córtex cerebral, ele consegue, né, reconhecer todo esse padrão de cores que nós estamos vendo aqui. Nosso córtex cerebral consegue reconhecer, nosso córtex visual, né, ele consegue reconhecer todo esse padrão de cores. E não só a gente reconhece o padrão de cores, mas a gente consegue definir e nós dizemos qual cor que é, né? Porque a gente consegue observar esse espectro de luz, o nosso olho capta essa informação, mas é o nosso córtex que processa. E você aprendeu depois que cada uma delas tem um nome. E às vezes foge até do nome, vai até além do nome. Essas cores acabam tendo um certo significado para a sua vida, né? Muito bem. Cada neurônio vai promover conexão com vários outros neurônios, né? Então, por exemplo, nós temos uma representação aqui de um corpo neuronal. No corpo neuronal existem esses prolongamentos aqui, que são chamados de dendritos. E tem um longo prolongamento, que é o axônio. E esse axônio, ele sai do corpo neuronal e vai em direção ao outro neurônio, tá? Vamos dizer assim, via do sistema nervoso central. Né? Ele está indo se conectar com outro axônio. Vocês vão perceber que nesse trajeto, ele está recebendo, esse axônio aqui recebe outros axônios, ó. Né? E esses outros axônios vão fazer o que aqui, em cada parte desse prolongamento? Vão fazer sinapses. Então, esse neurônio está recebendo diversas outras conexões de outros neurônios de outras regiões do sistema nervoso. E o que é sinapse, afinal de contas, né? É como se o neurônio ele levasse um choque elétrico, né? De forma bem assim simples de se entender. Ele leva um choque elétrico e ele vai propagar esse choque elétrico pelo axônio dele e vai se conectar com outro neurônio e vai avisar o outro neurônio que ele levou um choque, é como se fosse assim, né? Aquela analogia, assim, do brincar de telefone sem fio, né? Onde você fala para uma pessoa uma determinada palavra, ela vai para outra pessoa e fala outra, vai para outra pessoa e fala outra, né? Na brincadeira do telefone sem fio, a hora que chega no final, a última pessoa, às vezes, está falando uma palavra completamente diferente. Mas os neurônios, eles se comunicam assim. Você dá um choque em um, né, entre parênteses, né? Você dá um choque em um, ele vai se conectar com o outro e vai avisar para o outro, ó, eu tomei um choque ali, e isso vai se propagando, tá? Isso é o que a gente chama de efeito sináptico, né? Essas sinapses, elas vão ocorrer o tempo todo, constantemente, em todas as regiões do sistema nervoso, tá? E cada axônio, quando ele propaga esse choque elétrico, né, é como se ele fosse alterando a permeabilidade da sua membrana, né? Então, vejam só, isso aqui é como se fosse observando microscopicamente cada axônio, né? E cada um desses espacinhos que vocês estão vendo aqui, são chamados de canais de membrana. Então, quando você dá um choque no neurônio, esse choque ele vai se propagando por esse axônio,
ele vai meio que disparando esses canais, né? Ele vai alterando o fluxo dentro da membrana. E isso precisa ser meio que invertido mesmo, por conta da própria composição bioquímica, tanto dentro do neurônio, quanto pelo lado de fora, tá? Então, quanto pelo meio interno da célula, quanto pelo meio externo, tá? Isso vai se propagando até que, por fim, chega lá no axônio, né? No finalzinho desse axônio, ele vai fazer sinapse com outro neurônio, certo? Então, vejam que esse choque elétrico, que está representado aqui como potencial de ação, ó, ele vai se propagando pela membrana do neurônio, tá bom? Tem alguns neurônios que, como eles possuem essa tal de bainha de mielina aqui, ó, isso faz com que essa propagação do choque seja mais rápida, né? Por intervalos curtos, tá bom? Que tem pontos em que não tem essa bainha de mielina, e isso facilita a velocidade da propagação desse choque que esse neurônio que teve, né, no seu corpo neuronal, tá bom? Muito bem. Jóia. E o que seria, então, esse choque que o neurônio recebe, que cada neurônio recebe, né? Isso é chamado de potencial de ação, ó, representado aqui, é uma explosão elétrica, né? Ela vai se originar em um local do próprio neurônio, né? E ela vai se multiplicando ponto a ponto. Ela vai se propagando pelo corpo do neurônio, inclusive pelo seu axônio, tá? E, olha só, a direção o potencial de ação vai ser desde o corpo neuronal até os terminais aqui, ó. Tá? Então, você tem uma zona de disparo onde esse choque vai ser mais eficaz, tá? Mas isso vai se propagar pelo corpo celular, tá? Então, você tem uma inversão súbita e ultra rápida da diferença de potencial em um ponto da membrana, e esse choque faz com que essa troca iônica entre o meio externo e o meio interno seja mais rápida, certo? É como se fosse uma série de lâmpadas que estivessem dispostas em linhas, né? E elas vão se acendendo e vão se apagando em sequência, né? Como se fosse luzinha de Natal, né? Todo mundo já viu a luzinha de Natal. E a luzinha de Natal, quando um grupinho de lâmpadas estão acesas, as outras lâmpadas estão apagadas. Então, dá aquele efeito de que a luz está se movimentando, né? Dá aquele efeito que parece que a luz está se movimentando, mas, na verdade, é só a luz acendendo e apagando, tá? O potencial de ação, esse choque elétrico que vai se propagando pelo axônio do neurônio, ele é como se fosse dessa forma, esse choquezinho ele vai acendendo e apagando a membrana, tá? Até que ele seja propagado até o final do axônio, tá? Então, você vai apagando, acendendo, até que chegue no final do axônio vai ocorrer uma coisa muito importante, que é a sinapse com outro neurônio, certo? Isso aqui a gente pode colocar todo o potencial de ação em gráfico, tá bom? Mas eu não vou ficar discutindo as minuciosidades do gráfico. Mas por que o gráfico é interessante? Porque ele demonstra que quando eu dou um estímulo aqui, um raio na célula, isso é capaz de fazer com que a membrana interna, ou a intracelular, ela provoque um deslocamento de íons para o lado externo e íons que estão, né, boiando no meio externo para dentro da célula, tá bom? Isso provoca uma troca iônica, tá? E essa troca iônica facilita a funcionabilidade do neurônio, ou melhor, facilita a propagação do seu potencial de ação, tá bom? Então, a gente pode explicar dessa forma aqui assim, certo? E quais são as principais características do impulso nervoso? Por que esse impulso nervoso ele precisa ocorrer? Para que você consiga aprender por meio dessas sinapses. Essas sinapses são extremamente importantes para isso. Então,
Por exemplo, quando uma criança começa a aprender a tocar piano, como nessa gravura aqui, ó, né? Mas pode ser com qualquer pessoa, né? Mas vamos dizer que seja uma criança aqui. Conforme a primeira visão que você tem de um teclado, e quando você começa a aprender a divisão das notas, né? 7 notas musicais, você precisa reconhecer cada nota não pelo tom, mas você vai reconhecendo pela cor, né? Você começa reconhecendo pela cor. Tecla preta, tecla branca, né? A posição dos dedos nas teclas pretas e as posições dos dedos nas teclas brancas. E aí você vai aprendendo. Com o tempo e com o treino, né? Porque o treino é fundamental, né? Além de identificar as teclas pelas cores, que aí você precisa muito do sistema visual, você precisa ficar olhando a tecla, você vai calibrando o dedo com a pressão que você vai colocando dentro da tecla. Você vai calibrando. Até que você começa a aprender, por meio do seu sistema auditivo, a reconhecer que quando aonde o dedo bate é o dó, aonde o dedo bate é o ré, o mi, o fá, o sol, lá, si, o que é sustenido, o que são as notas mais graves, as notas mais altas. E então você não precisa mais se utilizar da informação visual, você passa a utilizar a sensibilidade tátil, né? Ela vai ser completamente autossuficiente. A pessoa chega em um estado de treino tão grande, né? Então, de aprender exatamente aonde que as notas estão, que ela consegue tocar de olhos fechados, né? Aí vocês podem até lembrar de alguns músicos, né? Músicos extremamente talentosos, né? São cegos, então conseguem tocar, né? Qualquer tipo de instrumento, mesmo sendo cegos, porque basta que tenha o sistema auditivo e basta que você tenha o sistema tátil funcionando, né? Incluindo Beethoven, que tocou piano, foi compositor, né? A vida toda, no final da vida, já ficando surdo, né, ele tinha que, muitas vezes, ele teve que serrar as pernas do piano, né, botar o piano no chão, para sentir a propagação do som no chão, né, para reconhecer as notas musicais dessa forma. Então, a sensibilidade tátil foi se tornando autossuficiente. Mas isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Eu posso tirar desse exemplo e colocar esse mesmo mecanismo em outros fatores, tá bom? Mas esse ajuda a entender o quanto que o impulso nervoso ele foi sendo necessário. Ele, quando começa com impulsos nervosos muito, que a gente chama, muito maciços, que você quer aprender a tocar, e depois os circuitos vão ficando muito refinados, né? É como se o neurônio soubesse exatamente em que momento em que ele vai propagar esse potencial de ação na área correta para que o movimento ocorra da forma mais perfeita possível. Muito bem. Então, aqui nós temos exemplos, ó, né? Isso aqui é uma figura do corpo neuronal, né? E aqui, nesses pontos onde vocês estão vendo que está aqui brilhando, é a representação de áreas onde ocorre sinapse, né? Então, os axônios, os dendritos dos neurônios, chegam várias e várias sinapses em variadas regiões, tá? Então, dá para perceber que tudo tem uma funcionalidade. Mas o mais interessante é que não é anárquico, né? A gente pode até pensar assim, poxa, mas será que é bagunçado, né? Será que a sinapse ocorre de forma aleatória? Então, eu vou dizer para vocês que não. Tá? A sinapse, para o neurônio, ela não é bagunçada, ela é algo extremamente eficaz. E o neurônio consegue fazer isso tão bem que quando você nasce com explosão de células neuronais, você nasce com bilhões de células.
bilhões e bilhões de células. É muita célula. Só que mais da metade dessas células, depois de uns 5, 6 anos, elas vão ser eliminadas. Porque elas não vão fazer todas as conexões. Porque para fazer algumas conexões cerebrais, eu não preciso de muito neurônio, né? Mas é claro que na pessoa adulta você tem quase 100 bilhões de neurônios, né? 100 bilhões de neurônios é muito neurônio, né? Mas vamos imaginar que você nasça com muito mais neurônio que isso. E grande parte desses neurônios a gente não usa, né? Então, passamos por uma boa, assim, quase uma década sem você utilizar grande parte desses neurônios, eles são eliminados, e esses neurônios que foram eliminados só porque eles não conseguiram se conectar com outras células. E uma vez que eles não são conectados, neurônio que não se comunica, ele é eliminado, tá? Ele vai ser retirado do sistema nervoso, vai sofrer a apoptose e vai ser eliminado, tá? Eles são destruídos, a grosso modo, tá bom? Bom, então, o que nós podemos comentar um pouquinho mais sobre essa conversa entre os neurônios, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o neurônio de forma muito simples, né? Tem um corpinho celular dele, os seus dendritos, né? Cada célula vai ter um núcleo, e vocês vão perceber que ele tem esse axônio. E esse axônio, ele vai se ramificar, né? Em vários terminais axônicos, ao redor, né, ou muito próximo dos dendritos das outras células. Ó. Então, tem aqui que a gente pode chamar de neurônio pré-sináptico, fazendo sinapse com outro neurônio. E esse neurônio aqui que está representado em verde, eu vou chamar ele de neurônio pós-sináptico, né? Porque ele está depois da sinapse. E aonde ocorre a sinapse? Ocorre nesses botõezinhos aqui, ó. Então, por exemplo, essa célula aqui, para ela gerar um potencial de ação, ela tem que ser desequilibrada, por assim dizer. Então, ela tem que receber uma sinapse também. Então, vamos dizer que essa célula aqui, ela está recebendo sinapse de outras regiões. Vai sinapse aqui, e ocorre uma despolarização dessa célula, vai propagar o potencial de ação. Tá? Você vai ter a troca de íons, e essa propagação vai do corpo celular, percorre pelo axônio, até chegar na outra célula. Bem aonde, nesse terminal axônico, ó, eu vou ter isso daqui. Ó. Então, é essa bolinha que está aqui representada, essa aqui é onde vai ser a sinapse. Ó. E na sinapse, que aqui eu vou falar sobre as sinapses químicas. Tá? Sinapses existem de dois tipos. Existe a sinapse elétrica e existe a sinapse química. A sinapse elétrica é a junção célula-célula. Essas são raríssimas no sistema nervoso adulto, tá bom? Agora, a sinapse química é a mais conhecida, é a mais abrangente e é a que mais é falada. Tá bom? Então, a gente pode dizer aqui, essa daqui é uma sinapse. Nessa sinapse, eu tenho a representação desse terminal axônico aqui, ó, e tem a representação desse dendrito aqui em verde, né? Ele estaria aqui recebendo o que está sendo liberado aqui? Está sendo liberado um neurotransmissor, tá? Então, para a sinapse química ocorrer, eu tenho que ter a junção de uma célula com outra célula, e nesse espaço que vai ficar entre as duas, eu tenho que ser liberado algo ali. Nesse espaço é liberado um neurotransmissor. E esse neurotransmissor existem de variadas famílias, de variadas formas, com variadas funcionalidades. O sistema nervoso ele é muito grande. Então, você não tem só um neurotransmissor, você tem vários neurotransmissores, né? E a gente está falando de neurotransmissor, eu não vou nem falar de uma outra família, que são os neuropeptídeos, né? Aí a gente deixa, primeiramente, entender o que é sinapse. Né? Uma vez esse neurotransmissor, ele é liberado nessa região que a gente vai chamar de fenda sináptica,
da fenda sináptica, esse outro neurônio que está aqui, né, a célula pós-sináptica vai captar esse neurotransmissor, e essa célula aqui, ela vai levar um choque também, né? Então, essa celulinha aqui em verde, ela vai levar um choque. Esse choque vai fazer com que ela propague esse potencial de ação, que vai chegar e vai se conectar por meio de um terminal axônico com uma outra célula, que vai se conectar com outra célula, que vai se conectar com outra célula, que vai se conectar com milhares de outras células. Então, de forma muito simples, muito sucinto, é assim que funciona. Eu preciso de um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, e um neurotransmissor que ele é liberado em uma fenda sináptica, por meio de uma propagação do neurônio que foi, né, sendo empurrada pelo axônio até chegar aqui. Certo? Observando um pouquinho mais isso daqui, ó, vamos observar o terminal axônico agora. O que eu vou encontrar nesse neurônio pré-sináptico aqui? Então, aqui eu estou observando o botão sináptico, ó, que é onde eu tenho o terminal axônico, ó, fazendo o botão sináptico, que é essa conexão com a outra célula. Eu consigo observar aqui nas setinhas que o potencial de ação que veio propagando pelo axônio, ele está empurrando dentro desse axônio, e o axônio é uma estrutura cheia de microtúbulos, né? E vem empurrando pelos microtúbulos essas bolinhas aqui, vocês estão vendo essas esferas aqui, ó? Essas esferas são chamadas de vesículas sinápticas, ó. E essas vesículas sinápticas, elas estão carreando dentro dela essas bolinhas em vermelho aqui, que está representado em vermelho, que é chamado de neurotransmissor. Tá? Então, o neurotransmissor, ele foi formado lá no corpo da célula, foi arrastado até pelo axônio todo por meio de um potencial de ação. Quando ele chega aqui, essas vesículas, elas vão sendo empurradas até a extremidade do axônio. Aí, bem na extremidade do axônio, elas vão se grudar e elas vão se abrir. Quando elas se abrem, elas liberam o neurotransmissor na fenda sináptica, que é esse espaço entre o terminal pré-sináptico e o terminal pós-sináptico. Esse neurotransmissor, uma vez liberado, ele tem que ser captado pela outra célula, mas ele só vai ser captado pela outra célula se nessa outra célula tiver essa estrutura que está representada aqui em roxo, ó. E essa estrutura que está representada aqui em roxo são os receptores de membrana. Né? Esses receptores, eles podem ser, por exemplo, um canal iônico, ó, dependente de ligante, como está sendo colocado aqui. Esse canal iônico quer dizer que ele pode abrir um canal iônico, que vai modificar a membrana da célula. E se essa célula pós-sináptica, esse neurônio pós-sináptico, essa modificação da membrana for o suficiente para gerar um potencial de ação, você vai ter um potencial de ação propagado para essa célula aqui. E essa célula vai levar esse potencial de ação para um outro neurônio. Tá bom? O que muda de cada célula a célula? O tipo de neurotransmissor e o tipo de receptor. Por exemplo, eu posso ter receptor que é canal iônico, mas eu tenho de outros tipos também que são mais complexos, tá? Eu posso ter neurotransmissor que tem uma característica mais excitatória, ou seja, fazem com que esse neurônio seja excitado para que ele faça uma sinapse com outra célula. Mas existem neurotransmissores que têm uma característica não de ser excitatórios, mas de ser inibitórios. Ou seja, são aqueles neurônios que, em vez de excitar a célula seguinte, ela inibe. Tá? Então, em vez da célula levar o choque e ter um potencial de ação em propagar esse impulso, na verdade, ela é inibida. Isso faz com que a célula fique quietinha, tá? Esperando uma outra sinapse ocorrer, ou de outras células. Tá? Então, tem neurotransmissores que são excitatórios e inibitórios. Tá bom? E o que ocorre depois? Ocorre
que essas vesículas vão ser novamente recaptadas, o neurotransmissor que fica na fenda sináptica, ele pode retornar para o que sobrar aqui pode voltar para o botão sináptica, tá? E outras características que a gente não precisa falar agora, tá bom? Muito bem, então consigo colocar em etapas para a transmissão sináptica, né? Então, a primeira etapa é a síntese, transporte e o armazenamento desse neuromediador, né? Que no caso aqui é o neurotransmissor. Então, eu tenho a síntese lá no corpo celular, onde eu tenho o maquinário da célula, né? Então, o núcleo da célula é uma estrutura tremendamente eficaz, aqui o núcleo, né? É ela que vai promover a síntese desse neuromediador ou do neurotransmissor, tá bom? Eu vou ter, então, a deflagração e o controle da liberação desse neuromediador na fenda sináptica, tá? Então, esse neurotransmissor ele vai ser deflagrado pela fenda sináptica. Eu tenho a difusão e o reconhecimento do neuromediador pela célula pós-sináptica, por meio desses receptores aqui, e a deflagração desse potencial pós-sináptico, que ele pode ser inibitório ou excitatório, depende da característica do neurotransmissor ou do receptor que está aqui na membrana celular. E também eu vou ter a desativação do neuromediador, que é o neuromediador que vai ficando sobrando aqui, ele não pode ficar ali boiando, né? Você tem que ser inativado, tá bom? A propagação de uma sinapse, né? Uma sinapse, seja ela excitatória, né? Seja ela inibitória, as sinapses, ela se propaga em uma velocidade 120 metros por segundo, tá bom? Isso dá mais ou menos ali uns 430 quilômetros por hora, aproximadamente, tá bom? Então, 430 quilômetros por hora é algo extremamente rápido, né? Nesse momento, vocês estão fazendo milhares dessas sinapses, que vocês estão tentando prestar atenção no que eu estou dizendo, vocês estão ouvindo a minha voz, né? E vocês estão observando a tela e estão tentando, fazendo sinapses em áreas para tentar compreender aquilo que eu estou falando, tá bom? Muito bem, isso é uma representação, ó, das milhares de botões sinápticos que ocorrem ao mesmo tempo no corpo celular e nos prolongamentos das células, que são os dendritos, tá? Então, todos esses neurônios, esses axônios, fazendo sinapses nesse corpo celular, tá bom? Então, eu tenho vários botões sinápticos que são excitatórios e também vários que são neurônios, ó, por exemplo, inibitórios, ó, por exemplo. Tá? Então, existem neurônios que têm a característica de terem neurotransmissores com característica inibitórias, enquanto outros têm a característica de excitatória, tá bom? Muito bem. Esse botão sináptico, ele pode ocorrer entre um axônio e uma célula, ou entre um axônio, por exemplo, e uma placa motora. Por exemplo, o músculo estriado esquelético, ele recebe também terminais axônicos, né, para promover a contração do músculo. Então, isso aqui é um exemplo de um botão sináptico, né, fazendo uma placa motora, né, diretamente sobre a musculatura estriada esquelética, tá? Só para a gente também observar que no sistema nervoso periférico, né, além do central, também possui esse tipo de comunicação, tá bom? Aí existem vários tipos de neurotransmissores, ó. Existem algumas famílias aqui, como as monoaminas, né, a acetilcolina, né, são o nome de alguns neurotransmissores, tá? O GABA, né? GABA, por exemplo, que é um neurotransmissor inibitório, né? É o maior neurotransmissor inibitório, então, ou seja, os neurônios que liberam GABA aqui na fenda sináptica, eles têm a tendência de inibir, né, a membrana celular que capta esse neurotransmissor. Tá? O glutamato, em compensação, é o maior neurotransmissor excitatório, né, que é o inverso. Tá bom? Então, o neurônio, que ele é glutamatérgico, ele despeja na fenda sináptica muito glutamato. Então, o neurônio a membrana do neurônio pós-sináptico, ele pode vir a ser excitado a partir do glutamato, tá bom? Então, isso é
outros dois exemplos, né? Uma grande característica que as sinapses nos trazem, assim, é qual que é a grande função funcional de cada sinapse, né? Que as sinapses, elas criam memórias. Então, existe uma memória sináptica. E por que que a memória sináptica, ela é importante e ela é muito interessante para o sistema nervoso? Para que não existam conexões que não são interessantes para o sistema nervoso, né? Então, por exemplo, que eu comentei com vocês, o neurônio que ele não se comunica, ele vai ser destruído do sistema nervoso. Então, quando os neurônios criam redes, né? Essas redes, uma vez consolidadas, elas tendem-se depois a aumentar a sua rede, né? Como que você aumenta essa rede de sinapses? Você aumenta essas redes de sinapses quando você cria redes de aprendizado, quando você se coloca em situações onde você está prestes a aprender algo novo, né? E você vai, por meio de esforço, tentando fazer com que os seus neurônios, né, façam novos caminhos neuronais, né? Para o aprendizado ocorrer, existem 3 pontos aqui que eu vou comentar. Então, por exemplo, existe um tipo de comportamento neuronal que é a habituação, né? Então, nós ficamos habituados a estímulos repetitivos, né? Por exemplo, quando você está em um ambiente que tem um certo ruído, né? Mas aquele ruído ele só é importante a hora que você entra naquele ambiente. Depois de 2, 3 minutos que você está naquele ambiente, você ficou habituado, né? Então você ignora aquele ruído e passa a se preocupar com qualquer outra coisa que seja mais importante que o ruído, tá bom? Então, por fato de ser ruído ser um estímulo repetitivo, isso faz com que você ignore aquilo. Por exemplo, a chuva. Você está dirigindo um carro e começa a chover, como nessa imagem aqui. Você só presta atenção que está chovendo quando começa a chover. Depois que começa a chover e passa uns 5, 6 minutos, a chuva já não é mais um elemento tão importante. Ainda mais se tivesse aquele chuvisqueiro, né? Você só se preocupa quando começa a chover forte, que começa a fazer muito barulho. Aí você percebe que tem algo errado. Então, se você está na sua casa, está aquela chuvinha caindo, aquilo não te preocupa tanto. Mas cai um raio para ver, né? Então, basta que caia um relâmpago para que você caia dessa situação de habituação e você passa a se preocupar com a sua segurança. Então, porque o raio chama a atenção, tá bom? Então, esse condicionamento, né, isso é algo que os neurônios fazem com muita eficácia, né? Isso é chamado de memória implícita, né? É quando você está em uma situação como chuva e você já está habituado com isso, né? E você só se preocupa quando você tem um elemento novo, que é o raio, né? Quando o raio cai, você ouve o barulho, né? Você percebe que o negócio vai engrossar e você se preocupa, tá bom? Então, isso foi o quê? Que você aprendeu que quando o raio cai, é um motivo de preocupação por conta do barulho, tá? Então, essa memória, né, te leva a uma experiência não muito agradável, né, que é um ruído muito forte, então preciso me preocupar. Por exemplo, é possível condicionar, né, esse condicionamento ele pode ser testado, né, por exemplo, em ratos, né, você põe um rato dentro de uma caixinha aqui, né, se você der um estímulo sonoro, né, e nada mais, o rato vai ouvir o estímulo sonoro, mas não vai dar efeito nenhum nele, né? Mas se você der um estímulo sonoro junto com um estímulo de choque nas patas, né? Ó, o som mais o choque, né? Você dá, o rato leva um choque, ele vai ficar com medo, né? Na próxima vez que você der o som, ele vai ficar na mesma postura esperando o choque, tá? Então ele vai ter o quê? A reação de medo e ansiedade frente ao som, tá? Isso, por exemplo, é um tipo de condicionamento, tá? Que é o som mais o choque leva a essa reação de medo, tá bom?
Outra situação também, né? Depois que você sofre um tipo de queimadura, por exemplo, você tocou uma panela muito quente, aquilo queimou, né? Isso faz com que você crie uma memória de dor. Então, da próxima vez, quando você chegar perto da borda da panela, você instintivamente você vai tirar a mão. Né? Você não precisa nem chegar, só de ver a panela, você já vai ficar preocupado. Só de você sentir o calor perto da mão, você já vai tirar a mão. Tá bom? Então, esse reflexo ele vai ocorrer antes de você encostar a superfície. Tá bom? Então, isso mostra aquela sinapse que foi montada, aquele caminho que foi montado, que levou para o seu córtex aquela informação de dor, foi tão funcional que da próxima vez que você vai ver a panela, você já recolhe a mão. Né? Você já até fica preocupado quando chegar perto dela. Então, a sinapse é onde você tem a sede neuronal da aprendizagem e da memória. Né? E tudo isso só ocorre porque você tem redes sinápticas que fazem isso. Né? Então, isso é extremamente importante, né? Compreender isso. E é na sinapse que o neurônio aprende. Quanto mais sinapse, mais esse neurônio aprende, mais essa via fica muito bem estabelecida. Certo? Isso permite, então, por exemplo, né, que você possa ter um tipo de memória que é a memória explícita, por exemplo, que permite você lembrar de uma roupa que você estava usando, principalmente quando você utiliza aquela roupa em alguma situação que foi muito interessante. Por exemplo, você utiliza uma roupa que foi na sua formatura, você utiliza na formatura do seu filho ou do seu casamento, né? Então, toda vez que você olhar para a roupa, você vai lembrar, esse foi o sapato do meu casamento, esse foi o vestido que eu usei na minha formatura, né? Porque foi uma situação que me trouxe muito prazer. E essa situação prazerosa criou uma memória. Criou uma rede de neurônios que estão conectados, que toda vez que você observa o sapato ou o vestido, você lembra que foi algo muito prazeroso. Né? Outro exemplo também, né, que a gente pode utilizar como analogia, a gente nunca se preocupa com vaga de estacionamento, a não ser que a vaga de estacionamento seja importante. Né? Então, por exemplo, você está com o carro lá procurando uma vaga de estacionamento, aí você consegue encontrar a vaga. Você estaciona o carro lá, vai, faz as compras, volta, encontra o carro, você precisa de memória, né, explícita para você lembrar onde que o carro está. Você entrou dentro do carro, você já esquece daquela vaga. Você não vai ficar pensando naquela vaga depois. Você só lembra daquela vaga depois se você chega para pegar teu carro e teu carro não está lá. Pô, roubaram o carro. Aí, quando rouba o carro, você vai, toda vez que você passar no mercado, que você olhar para aquela vaga, você vai falar assim, poxa, naquela vaga ali roubaram o meu carro. Né? Você vai criar uma rede, né, de conexão que te leva a uma memória frustrante, né, a uma memória triste. Tá bom? Então, o aprendizado e a memória, quanto mais próximo assim que for do prazeroso, né, ou do triste, é quando você aprende, você cria mais fácil memórias de coisas muito felizes ou de coisas muito tristes, né? Isso ajuda muito a criar a memória. Agora, o aprendizado escolar, por exemplo, você tem que tentar criar redes, né? Promover um estímulo para você tentar aprender aquilo que está sendo passado na escola. É igual essa disciplina, né? Está todo mundo tentando aprender aí alguma coisa sobre o sistema nervoso. Né? Então, você se força a leitura, se força ao aprendizado. Tá? Mas isso só gera contatos sinápticos, neurogênese ou neuroplasticidade, né, que é essa forma com que o neurônio cria vários caminhos para se conectar, se você estimular o seu sistema nervoso, tá bom? Então, existem duas formas como que o neurônio ele faz isso, porque ele se utiliza das suas próprias características ali, né, como, por exemplo, que é
potencial de longa duração e a depressão de longa duração. Isso aqui tem muita relação com aquele potencial de ação, né? Quanto mais excitatório ele for, mais interessante isso é para o contato sináptico. E quanto mais inibitório ele for, mais interessante isso aí também é para o contato sináptico, tá? Tem bastante relação com isso. E é claro que na mecânica bioquímica dessa célula, né, que a gente está falando aqui do neurônio, essa plasticidade sináptica, né, ela só vai ser possível porque o corpo neuronal dessa célula, né, o DNA neuronal, né, vai promover uma mobilização genética, né, vai promover a síntese de proteínas. Né? E essa síntese de proteínas vai promover a liberação de neurotransmissores. Né? Da mesma forma, você tem no neurônio pós-sináptico, né, essa participação desses receptores pós-sinápticos, são extremamente importantes para que essa sinapse seja bem conduzida. Né? E quanto mais sinapses se faz, mais essa informação vai ser interessante para o sistema nervoso, tá bom? Isso é extremamente funcional para o processo de aprendizagem, isso torna a sinapse cada vez mais forte e funcional, tá bom? Então, essa plasticidade sináptica é onde o neurônio aprende, porque ele capta a informação de outros neurônios, né? Então, quanto mais rede esse neurônio ele receber, né, sinapses de outros neurônios, mais interessante é para que ele consiga aprender ainda mais do que ele precisa fazer de conexão com outras células. Né? Então, isso é extremamente importante para a própria manutenção celular. Ok? Então, estou chegando no último slide aqui, quero agradecer vocês, né? Por vocês terem ficado até o final.